Virando o jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Fala, gente, tudo certo? Estamos chegando com o nosso Virando o Jogo desta quinta-feira. Finalizada aí a participação dos gaúchos na Copa do Brasil, o Grêmio venceu em casa o Confiança por 2-0, o Juventude perdeu de 1-0 para o São Paulo de Roger Machado no Morumbi e o Inter de virada venceu ontem o Atlético no Orlando Scarpelli por 2-1. A vida do Colorado não tá lá essas mil maravilhas. O Atlético, que é sexto colocado na Série B, saiu vencendo. Ao meu ver, uma falha do Antony. Vamos ver se os nossos convidados concordam. E depois, com gols de Bruno Henrique e ele, o novo meio-campista colorado, Alexandre Bernabei, virou para 2-1 e sai em vantagem nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, dessa fase que o Inter está enfrentando o Atlético. Mas, para falar sobre isso, tenho dois convidados aqui. Um deles é histórico na comunicação gaúcha, gigante, eu diria. O outro é o cara que está começando a trilhar o seu caminho na comunicação, mas já tem uma marca que é dele, que é a sua boininha. Então, para hoje, gigante Rafael Anelli e o cara da boina, Iago Dias. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. Bom, histórico eu não sei, mas gigante, né, pelo menos o tamanho estamos fazendo um bom caminho aí, né, de jornalismo aí. Então, vamos para mais programa então. Bora para mais um programa, Iago. Bora para mais um. Boa tarde a todos. Vamos falar de Inter, o que aconteceu ontem. Um jogo, diria, fraco, mas teve o resultado, né? Que é o que importa. Nesse momento, o que importa é o resultado ou o desempenho vai preocupar a longo prazo, Anelli? Neste momento foi até, de certa forma, um bom resultado, mas realmente a questão de jogar, de ter questão tática, preocupa muito. O Pesolano vem testando muitos esquemas, vem testando muitas jogabilidades, mas infelizmente ele não está se encontrando. Me colocou 3 volantes ontem contra o Atlético e eu acho que foi uma coisa, meio precipitada. Eu acho que poderia, quem sabe, atacar mais, ser tentar uma tatiqueza um pouquinho mais avançada. Agora com o Matheus Bahia voltando para a lateral, eu acho que o Bernabei pode ser testado mais no meio mesmo, para ele ser mais ofensivo. Então, o Caio Paneiro, que neste momento é reserva, eu acho que poderia ser mais titular, então eu acho que tem a necessidade de fazer algumas alterações para ser mais ofensivo. E aí, Iago, para ter um novo time, a gente pode decretar um Bernabé como meio-campista? Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa esperada há muito tempo já, né? O ofensivo dele é muito bom. A deficiência dele sempre foi a marcação, e é uma coisa que já faz uns 2 anos que está evidente. E no momento que ele foi adiantado, quando o Matheus Bahia chega, ele começa a ser um dos melhores do time. Então eu acho que ele pode ser testado. Eu gostaria de ver ele na direita com o Carboneiro na esquerda. Eu acho que isso aí vai encaixar muito bem. Matheus Bahia, ele chega com um pouco de desconfiança da torcida, né? O cara, ele surge no Bahia, aí depois ele é emprestado para o Ceará e do Ceará vem ao Inter. Nunca tinha tido uma experiência assim num clube, né, campeão de Libertadores, campeão mundial, com todo respeito ao Bahia, com todo respeito ao Ceará, mas com uma camiseta um pouco mais pesada, como a do Inter, o Matheus Bahia não tinha sido experimentado. Para vocês ele tá dando conta do recado? A questão é se a zaga toda do Inter, na realidade, vai conseguir fechar, né, porque, neste momento a defesa do Inter está falhando muito. Mercado, é claro que tenta segurar alguma coisa, mas, por exemplo, o Félix Torres ali, muitas vezes está sem ninguém do lado, sem ninguém na lateral, justamente porque o Bernabé sobe muito. Então a questão é se o Matheus Bahia vai conseguir ficar mais fixo e conseguir fechar mais a casinha. Então eu acho que se ele conseguir
fechar, conseguir ser defensivo mesmo, acho que a defesa do Inter consegue barrar mais os gols que vem tomando nos últimos jogos. O Matheus Bahia hoje, ele é o suficiente ou ele é um cara que tem potencial pra ti, Iago? Eu acho que ele tem potencial, até porque ele ainda é novo, né? Se não me engano, tem 24 ou 25. E até agora a amostragem dele, ele fez o feijão com arroz. Não comprometeu, não falhou, não teve uma falha grave, né? Então acho que ele pode dar conta do recado. Por que eu pergunto isso? Porque vamos traçar uma linha, né, do que aconteceu no Inter nos últimos anos. O Inter teve o Jorge Wagner na esquerda em 2006, certo? 2007 eu acho que foi o Jorge Luiz, tá? Não lembro quem foi de fato o lateral esquerdo do Inter em 2007, mas eu sei que em 2008 veio o Gustavo Neri, tá? E o Gustavo Neri já veio numa descendente, ele não veio um Gustavo Neri, hã, que guardadas as proporções, né, o Rubens Cardoso quando veio, tinha alguma coisinha ainda para desenvolver, o Gustavo Neri não, o Gustavo Neri ele foi um jogador que já estava numa descendente da carreira. Sai o Gustavo Neri, e depois o Inter não tem mais nenhum lateral até a chegada do Kleber, que aí eu acho que foi 2010. 9. 2009? Então o sucessor do Gustavo Neri foi o Kleber. E aí o Kleber sai do Inter em 2012 ou 2013, se não me falha a memória, vem o Fabrício. Fabrício, que era muito bom lateral, mas que psicologicamente não correspondia. E aí, depois disso não teve mais lateral esquerdo, aí teve tentativas com o Iago, teu xará, teve diversos outros laterais esquerdos, Moisés, e nenhum correspondeu, ou melhor, nenhum foi aquele cara que: "Não, esse é o titular". Todos foi: "Não, pra ali para fechar tá bom". Ele é o suficiente e não ele é o que acrescenta também, como o Kleber foi, como o Jorge Wagner foi. Lógico, eu tô colocando uma prateleira talvez impossível de chegar, mas o que preocupa é que o Inter tem feito contratações de: "Não, para aquele lugar ali tá bom", não o cara para fazer diferença. Talvez quem tem feito a diferença mesmo seja o Vinagre, no meio-campo, né. Esse sim, talvez foi contratado numa expectativa ali de tá bom para a posição e tá tomando conta da posição. O que vocês acham que tá faltando para o Inter oferecer ao Pesolano algo que: "Ok, agora eu posso montar um time e ter substituições"? Eu acho que quase todo o time. A gente tem achado algumas peças. O Vilagra, o Carboneiro, que já está consolidado, o Bernabei. E o que mais tem? O Alan Patrick está em decadente. O Borré não produz. A defesa é muito insegura. E o Rocher? O Rocher, ele tá quase sempre machucado. Ele joga, tem 2, 3 meses de sequência e vem uma lesão. E agora o Boca tá de olho nele também, né? Tá de olho, né, o Marquezinho sofreu uma ruptura de ligamento, Isso. e aí o Rocher é a ficha 1 para o Boca. Vocês liberariam o Rocher? O problema é que vai colocar quem? Porque o Inter, na em questão de goleiros também, é uma dificuldade. O ontem, por exemplo, no gol que tomou do Atlético, o Antony saiu pescando borboleta. Então a questão também porque, nós não vimos ainda se o Diego Esser, que é o terceiro goleiro, e o outro, o Cauã Jesus, se são bons goleiros. É claro que normalmente o Inter tem boa base de goleiros, mas, a princípio nós não vimos ainda de como se eles são bons, né. Ah, se nós estamos discutindo a lateral esquerda ali com o Bernabé e o Matheus Bahia, também tem essa questão muito complicada de goleiros. Realmente, em questão de potencial ali de jogadores, para o Pesolano conseguir ganhar, fazer as táticas, ainda falta muita coisa. As bolas no ataque mal chegam para o Borré quase não decide. É claro que ele começou bem a temporada, teve alguns bons momentos, mas as jogadas que o Pesolano, faz, me parece que não tem as peças suficientes ainda para
conseguir fazer um bom planejamento. O River tá de olho, né, no Borré. O Borré é ficha 1 para ataque do River. Tu liberaria o Borré? Sim. Acho que ela alivia bastante a folha salarial e dá para trazer um atacante talvez mais barato e que possa corresponder mais. E que pode ter enfrentado o Inter ontem. Também. Hum. E jogou bem, Agradou? agradou. Eu gostei do jeito que ele jogou. Seria um estrangeiro por outro, né? Português Ronaldo Tavares, para quem não sabe de quem a gente tá falando, Ronaldo Tavares, camisa 9 do Atlético, português. E aí libera o Borré pro River e ainda faz uns pila. Faria esse negócio, Nelly? Sim, sim, até porque ultimamente é um salário muito alto no que o Borré tá ganhando e, pô, 1 bilhão de dívida que o Inter tem, né, se não me engano até a última questão financeira que saiu, tem um certo alívio ali da dívida, mas mesmo assim o Borré, eu acho que seria bom liberar ele, em questão de caixa e traz aí esse, do Atlético, né, do Ronaldo Tavares que em questão de salário é bem melhor, consegue até se bobear mais movimentação no ataque, então eu acho que poderia ser um destaque para o ataque do Inter. E o Alejandro agradou ontem? Também não. Ele é um jogador muito limitado, tecnicamente. Não é o mesmo Alejandro que a gente viu no Vitória. No Vitória, o jogo era para ele, ele conseguia fazer acontecer. Aqui ele tem dificuldade para fazer uma parede, para dominar uma bola. Claro, o gol por acaso foi com o pivô dele, né, mas ele não consegue acertar aquilo o tempo todo. E a gente Que é questão precisa. de movimentação mesmo, ele Exatamente, não consegue construir alguma coisa no ataque mesmo. exatamente. E aí como falou a questão do Matheus Bahia, né, ele tá vestindo uma camisa maior, eu acho que o Alejandro não entendeu ainda. É. Então, ele tá faltando isso. Eu estava vendo ontem e saiu uma notícia em relação à dívida do Corinthians, que tá algo estratosférico, né? Dívida do Corinthians, e agora saiu uma notícia que o Corinthians vendeu uma receita futura. Vendeu uma receita futura da Nike, antecipou 70 milhões em patrocínio para pagar algumas contas, né? Pediu 2 adiantamentos de patrocínio para pagar contas, então, ou seja, o que seria para receber ali na frente já não vai receber. Eh, e o Inter tem caminhado a passos largos para isso, né. Qual é a tua, Nelly, que principalmente tá dentro do Inter quase ali todo dia, qual a tua saída para essas dívidas? Olha, nós com os resultados que o Inter vem fazendo, vem jogando, os sócios ali vão perder, né, muitas carteirinhas, porque o torcedor, eh, não está contente, e eu concordo com ele, porque em questão de jogos está complicado de acompanhar. Mas, ultimamente, tanto o Grêmio quanto o Inter, não tem patrocínio master, não tem uma busca maior de valorizar o seu próprio time. Nos últimos tempos nós vemos, muitas contratações erradas, muitas contratações com a peso de ouro ali, que vale muito salário alto, então isso dificulta muito também para pesar ali os investimentos futuros. Tu tem uma base que poderia olhar com carinho, poderia, quem sabe, ao invés de gastar com alguns jogadores tipo o Alejandro, que, não está entendendo o peso da camisa, então eu acho que poderia, quem sabe, ver algum atacante dentro da base para ver se consegue construir, né, quem sabe a vender a longo prazo. Então, as receitas dos 2 times, vêm se prejudicando, às vezes, por más escolhas dos dirigentes. E aí, ó, a dívida do Corinthians bruta tá em 2,7 bi, tá. E além disso, a SAF do Botafogo falou para a justiça
que tem 1,4 bi de dívidas a curto prazo, tá? Trazendo 2,5 bi em dívidas. 1,4 bi vence até dezembro de 2026. Por que eu estou trazendo isso? Porque Inter e Grêmio estão em pé de igualdade nas dívidas, certo? E a gente teve, né, o fair play financeiro implementado no futebol. Com Botafogo, Corinthians, daqui a pouco outros clubes do eixo central do país, tendo dívidas, vai vingar o fair play financeiro para vocês? Muito difícil. Aqui no Brasil eu acho que muito difícil, a não ser que a CBF puna de verdade. Se punir, se a CBF vir com tudo mesmo para rebaixamento, ou quem sabe, na pior dos casos, começar lá na 4ª divisão, aí eu acho que poderia vingar. Agora, não sei se a CBF tem esse poder de engajamento, esse poder de rebaixar um time grande, né? É que, na verdade, são times de massa, né? É difícil para a Exatamente. CBF fazer isso. E se tu for ver hoje, dos times grandes do Brasil, a saúde financeira do time brasileiro é muito baixa. É Flamengo, Palmeiras e deu. Os outros times todos vão ter dívidas e tende só a aumentar. É isso que eu me refiro, porque é muito fácil a gente falar de fair play financeiro e tudo mais, quando a gente está falando de Inter, Grêmio, Bahia, Vitória, sei lá, Sport, Náutico, Fortaleza, Ceará. Agora quando envolve Corinthians, Botafogo, um Vasco, colocar numa 4ª divisão se torna um pouquinho mais difícil. Sim. Mas É. traz aqui para mim, ô Fritz, que eu quero falar de quem entende de finanças, que é o Banrisul. Banriway é a conta digital do Banrisul para crianças e adolescentes sem mensalidade. Oferece Pix, Banricompras e rendimento automático para o dia a dia. Veja bem, enquanto os filhos usam a conta, os pais acompanham cada movimentação pelo aplicativo. Então, você tem controle de tudo, de forma simples e prática. Assim, Banriway ajuda crianças e adolescentes a aprenderem a lidar com dinheiro desde cedo, coisa que os clubes não estão fazendo, com autonomia e segurança. Acesse o seu app do Banrisul e abra a conta do seu filho. A gente vai para um rápido intervalinho no Virando o Jogo e já já a gente volta para falar também de Grêmio e projetar o final de semana do Dupla Grenal. Come uma fruta, pai. Já é tarde. Vamos largar um pouco o celular? Filho, tá mandando bem. Tu já pode cuidar do teu dinheiro. Seu Banriway dá pra usar Pix, Banricompras, tem um cartão só teu e eu acompanho tudo pelo app. Quer ver como funciona? É só acessar o QR Code. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Pai, pega um casaco. Valeu, filhão. Voltamos com o nosso Virando o Jogo, reta final do programa. Anelli, Grêmio precisava só de confiança? Olha, com confiança e com jogador a menos, né, cara? Porque o Grêmio também é outro time que não consegue ir com força e com velocidade, né, pro ataque. O Luiz Castro, na sua maioria das entrevistas coletivas, conseguia explanar as boas ideias dele, mas nos últimos jogos ele parece que ele tá vendo outro jogo que não seja aquele que tá no campo mesmo. Um time que não tem velocidade, um time que parece cansado, quando vai no ataque, o jogador tenta fazer alguma coisa, mas os outros estão parados, olhando o que vai acontecer. Então eu acho que, até numa entrevista ele chegou a falar várias vezes de jogadas, né, numa outra tipo, profissional, né, explicando como que ia acontecer as jogadas, mas em campo não acontece isso. Os jogadores parece que não estão entendendo de como ir para frente. Iago,
Aquelas continhas que o Luiz Castro fez certa vez na beira do campo aqui, tocar um por outro. Em algum momento surtiu efeito no Grêmio ou o Luiz Castro ainda aparenta estar perdido? Cara, o Luiz Castro, ele passa totalmente o inverso do Pesolano. O Luiz Castro, ele se abraça na convicção dele, ele não muda time, não muda esquema, ele sempre troca os 6 por meia dúzia. E tu não vê uma coisa diferente no Grêmio. Eu acho que ele precisa pensar um pouco melhor em mudar uma tática, mudar uma função ali pra ter um repertório maior. É isso que tá faltando pro Grêmio. As peças do Grêmio não são ruins. Acho que o Grêmio tem um elenco que dá pra montar de uma forma melhor. Talvez a defesa do Grêmio seja um pouco insegura, além do Vieri, né, que o Vieri é uma grata surpresa, mas ele precisa pensar em mudar um pouco pra ver o que ele consegue tirar desse time. E inicialmente contra o Confiança, ele tinha essa questão de realmente mudar a tática, mas não foi o que aconteceu, ele só foi mudar no intervalo, onde ele botou 3 zagueiros ali e fez, tirou o Pavon no caso e botou mais atacante, segundo o Brett White. E é ali que eu acho que teve uma certa mudança para realmente o time ir mais para frente. Então, tinha que ter planejado já um pouquinho antes para não tomar susto, né. Recebe domingo na Arena, às 4 da tarde, o Coritiba. Missão ingrata, tem possibilidade de um revés ou acha que é um jogo mais tranquilo? Não, quanto o Curitiba realmente é um time mais chato, é um time, mais pesado ali, mais rápido que o Confiança. O Confiança, de certa forma, assustou 1 ou 2 vezes, quase não chegou ali no ataque. Então eu acho que o Curitiba é um time mais, chato de se, enfrentar, então eu acho que o Luiz Castro vai ter algum problema se não mudar esse time, não mudar o esquema. Eu acho que, no geral, poderia se tentar, quem sabe, o Bright White e o Carlos Vinícius, quem sabe, numa linha de 2 na frente, para ver se tem uma movimentação maior no meio de campo, né, porque normalmente, o Carlos Vinícius se nota que a bola não chega nele, então eu acho que mudando a estrutura do meio, pelo menos, tu consegue trabalhar um pouquinho mais no ataque ali. E contra o Botafogo, Iago, o Inter tem que voltar a vencer no Brasileiro. É quase uma obrigação, né. A gente não sabe como o Pesolano vai jogar, porque cada jogo ele faz uma alteração. A gente espera que consiga pelo menos um bom resultado, né. E assusta o Botafogo ou já não é mais aquele time que tu olhava e: "Bah, não dá pra". Olhando num contexto geral, o Botafogo não assusta. Agora olhando no contexto do Inter, qualquer time assusta, né. É, tem razão. Hã, em caso de derrota para o Botafogo, o Pesolano já corre riscos? É, ele já tá com a corda no pescoço. Eu particularmente acho que é um tiro no pé tu tirar um treinador agora, porque agora a gente tem ainda mais 8 jogos, se eu não me engano, até a parada pra Copa. Tu traz um outro treinador, a janela só abre depois da Copa. Então o elenco vai continuar o mesmo, não vai ter mudança. E aí esse treinador não corresponde nesses 8 jogos, já vão querer a cabeça dele também. Uhum. Aí tu troca de treinador 2, 3 vezes no ano, isso aí é cartilha pra rebaixamento. Agora não tem o porquê trocar, nem o Inter, nem o Grêmio. Principalmente o Grêmio também, porque o Luiz Castro tem uma multa aí de R$ 40 milhões. Então, neste momento, não tem o porquê, nenhum dos 2 times trocar de técnico, porque realmente, eh, não vai ter tempo para treinar, não tem como, porque vai ser um jogo atrás do outro. No caso do Grêmio, principalmente, tem Sul-Americana no meio, né, tem mais, 4 jogos, né, a Borba Sul-Americana, então a questão do Grêmio, meio de semana vai ser corrido, então nenhum dos 2 times vai ter tempo ali para treinar e trocar de técnico nesse momento. Mas o Luiz Castro fica pressionado em caso de derrota na Arena. Mas sem dúvida. A situação já estava se encaminhando para uma pressão, se não ganhasse do Confiança. Contra o Coritiba também, se tu perder de 1-0, 2-0, e eu já tenho certeza que vai jogar mal.
sair pelo menos conhecendo um pouco a questão do Cássio. Eu sei que vai jogar mal, mas se perder, a situação vai ficar bem pior, porque tá a poucos pontos ali do Corinthians, que tá na zona do rebaixamento. Então tá, gente. Finalizando o nosso Virando o Jogo, quero agradecer ao Iago aí a participação, o Anélio também por sempre estar aqui, vocês já sabem, né? O Iago realmente ele é da casa, tá? E o Anélio, bom, o Anélio participa do Virando o Jogo antes do Virando o Jogo acontecer, né? Então já tem as redes sociais deles. É isso, gente. Isso aí. Fechou? Qualquer coisa, tamo aí de novo. Então tá. Ficamos com o nosso Virando o Jogo dessa quinta-feira. Até amanhã, né? Não sei se estarei eu, se estará Barbosa, se o Barbosa vai continuar no Miguel dele, enfim. Vamos ver. Amanhã a gente volta com o nosso Virando o Jogo. Valeu! Virando o Jogo. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui.